Os sobreviventes, na grande maioria das vezes, chegam até mim com uma sensação de traição, de terem sido traídos. E esse sentimento é legítimo e profundamente doloroso. Você se sentir traído, traída, é uma das piores sensações, sentimentos, constatações. Porque traição pega a pessoa lá no fundo, lá no seu âmago. E por que acontece este sentimento de traição? Primeiro, por isso eu estou focando principalmente nas relações afetivas, de parceiros amorosos. Porque você, quando começou este relacionamento, você foi acreditando naquilo que foi apresentado a você. Você foi acreditando. Todos aqueles episódios, todas aquelas características que foram mostradas para você, te encantaram. Por exemplo, eu vou falar de uma questão de homem e mulher. O homem se apresentou como o homem perfeito, exatamente o que você queria, o que você sempre esperou, não é isso? Na grande maioria das vezes, os sobreviventes passam por essa experiência e se encantam com aquilo que estão vendo. E nem poderia deixar de se encantar, porque exatamente se apresenta na tua frente aquilo que você sempre sonhou e sempre esperou encontrar num companheiro. Então, você acredita no que você está vendo. E você se entrega para esse relacionamento. Afinal, algo tão maravilhoso assim não pode deixar passar, não é isso? Então você se entrega. E você vai se entregando cada vez mais. Você vai acreditando e se entregando, acreditando e se entregando. E você faz por este relacionamento tudo que é possível fazer por um relacionamento, porque você quer que dê certo. E você faz, e você se sacrifica, e você se entrega, até que um dia você não tem mais nada para entregar nem para fazer. Você já deu tudo. E o que acontece quando chega nesse ponto? Quando chega nesse ponto, você começa a perceber uma mudança. Tudo aquilo que se apresentou lá no início começa a se apresentar diferente. E aí você acha que alguma coisa que você está fazendo deve estar causando esta mudança. E você começa a olhar para você, começa a olhar, o que será que eu estou fazendo para que este relacionamento que parecia tão perfeito não estar mais tão perfeito assim? E aí você se esmera mais para que o relacionamento volte àquilo que era lá no início.
tão perfeito e maravilhoso. E não volta. E você começa a perceber, se você tiver a capacidade de perceber, porque normalmente esta pessoa te enrola mais um pouco para você não perceber. Mas pode ser que você comece a perceber, graças a Deus. Comece a perceber que tem algo falso neste relacionamento. Se você conseguir chegar a esse ponto, é muito importante. E eu estou avisando agora porque é bom que você olhe, se você ainda não olhou, que tem algo falso. E você começa então a perceber que aquela personalidade que se apresentou para você tão maravilhosa no início não é verdadeira. Esta falsidade começa a se apresentar cada vez mais. E você começa a se desiludir. Isto que eu achei lá no início não é verdadeiro. É falso, cada vez mais se apresenta falso. É como se fosse um robô que representou um papel para te seduzir, para te pegar, para te encantar. E agora se revela como algo frio e calculista. Não é verdadeiro. E aí você procura saber, e aquelas emoções todas, o que eram, o que foram? Você começa a descobrir que eram emoções provocadas em você por algo não verdadeiro. E quando você percebe esta falsidade, é que acontece essa maior dor possível, quando você se sente traído, traída no seu âmago. O que eu senti, que me pareceu tão verdadeiro, foi evocado por algo falso. E aí que está a traição. E como é que você lida com esta traição? É tão dolorosa esta constatação de ter sido traída, que às vezes você não sabe o que fazer com ela. Muitas vezes é nesse momento que as pessoas vêm me procurar para uma terapia, porque essa dor é quase insuportável, mas é muito necessária para que você possa começar a sair desta armadilha na qual você caiu, e que, se você continuar dentro dela, ela vai te destruir. Então, o primeiro passo é você estabelecer contato zero emocional. Minha gente, não tem outro jeito. Se você continuar emocionalmente em contato com esta criatura que te traiu,
você vai se destruir. Não tem outro jeito. Contato zero emocional é você se blindar, é você construir uma armadura, uma proteção mental. Você faz isso mentalmente. E eu ensino como fazer nas terapias que eu dou. E aí, ao construir esta armadura, esta proteção emocional, você vai curando esse seu âmago traído, machucado. É como um estupro emocional. Você começa o processo de cura desta ferida. Procure terapia, minha gente, porque é muito difícil fazer isso sozinha. Procure terapia e aí você se cura desta traição. Se você quiser falar comigo, escreva para superasas.x@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 9648 50731. Foi dado em confiança, em respeito, em amor. Você dá isso para alguém e esse alguém menospreza, desvirtua. Isso que é a essência da traição. E ela acontece de diversas maneiras. Uma delas é, por exemplo, ficar na superfície, quando você acredita que está se aprofundando. Você se conecta com a pessoa, você sente conexão, você se entrega e a pessoa não se conecta com você, fica na superfície. Isso fica muito evidente entre parceiros que têm intimidade física. Quem não se conectou com você, quem ficou na superfície, só vê você como um objeto de prazer. Enquanto você não via assim, você se aprofundou, você achou, pelo menos da sua parte, com certeza, que você tinha uma conexão afetiva, emocional. Essa é a grande diferença entre fazer sexo e fazer amor. Os portadores de transtorno de personalidade são incapazes de conexão. Portanto, eles jamais poderão chegar a esse ato de fazer amor, que é um dos atos mais prazerosos e belos possíveis ao ser humano que está dentro de um corpo. Porque vai além do corpo, percebe? Usa o corpo para algo mais profundo e mais belo. E quando a gente chega lá no fundo do nosso âmago, nós também temos a oportunidade de nos conectarmos com aquilo que é verdadeiro, e aquilo que é bom, e aquilo que é belo.
Quem não chega neste âmago jamais se conectará com o verdadeiro, o belo e o bom. Por isso, os portadores de transtorno de personalidade antissocial, narcisista, jamais terão essa experiência. O portador de transtorno de personalidade antissocial, porque essa pessoa já é assim, já nasceu assim. Ela não tem como mudar. Pode fingir. E é o que eles fazem à perfeição. Agora, o portador de transtorno narcisista, ele não nasceu assim. Eu já falei isso de formas diferentes para explicar essa grande diferença. O narcisista criou um falso self para lidar com os traumas da sua vida. Pode ter sido uma criança negligenciada, uma criança traumatizada. Então, essa pessoa fabricou um falso self. E esse falso self, obviamente, não tem empatia, não tem acesso à verdade, ao que é belo e ao que é bom. Porque está na superfície, percebe? Tanto um quanto o outro estão na superfície, mas por motivos diferentes. Então, quem sofre deste abuso emocional, psicológico, tanto quando está em relação com o transtornado antissocial, quanto com o portador de transtorno narcisista. Quem sofre abuso emocional e psicológico, porque não é uma violência física, percebe? É uma violência sutil, quase imperceptível de fora. E são 4 condições que tornam este abuso emocional difícil de detectar. É porque acontece na privacidade, não acontece em público. Em público, né, tanto um quanto o outro, o psicopata quanto o narcisista, se mostram totalmente diferentes do que são na privacidade. Então, a vítima pode até se sentir desequilibrada. Eu acho que eu que sou o problema, porque ninguém vê esse problema, só eu. Então, eu devo ter o problema. Outra razão pela qual este abuso emocional psicológico não é notado ou passa despercebido até pela própria vítima é que a escalada é lenta. Começa com pequenas coisas. É como aquela história do sapo que pula dentro da água quentinha e não sabe que esta água vai ferver. Então ele é cozido aos poucos. E quando chega a ferver, ele não consegue mais pular fora. Está sem forças. Assim também acontece com o abuso emocional, afetivo, psicológico, feito pelo abusador, pelo portador de transtorno de personalidade, psicopata, ou antissocial, ou narcisista. Uma terceira razão por que isso não é tão perceptível, porque o portador de transtorno de personalidade disfarça. Claro que ele não quer ser pego, claro que ele não quer ser acusado, porque ele jamais, tanto um quanto o outro, ele ou ela, vão admitir que são culpados de alguma coisa, ou que fazem algo que eles estão fazendo, eles estão a todo custo escondendo.
das pessoas, inclusive da própria vítima. E uma quarta razão por que este abuso passa tão não perceptível até da própria vítima é a dissonância cognitiva que essas criaturas fazem com a sua vítima. Sempre colocando a culpa na vítima. É você que está louca, louco. É você que me faz fazer isso. Por exemplo, um marido acusando a esposa. Eu pratico, assisto aqueles vídeos, né, que é para adulto, que vocês sabem do que eu estou falando. Eu assisto esses vídeos porque você se tornou desinteressante. Você engordou, você não está mais tão bonita como antes, você nunca tem tempo para mim porque você fica cuidando das crianças da casa. Então a culpa é sempre da vítima, percebe? É por isso que eu fui buscar outra mulher fora do casamento, porque você não quer ser minha mulher mais. E cada um de vocês poderá elencar um monte de razões que o abusador ou a abusadora usa em forma de dissonância cognitiva para virar a história do avesso e fazer da vítima o abusador, a abusadora. Enquanto a grande verdade é que eles ou elas é que são os abusadores. Percebe como é sutil e como é eficiente toda essa manipulação que os verdadeiros abusadores praticam? Que então não é uma violência física, por isso que é menos perceptível, percebe? É uma violência sutil, psicológica e emocional. E a vítima também tem a tendência de esconder o que ela sente. Não deve ser coisa da minha cabeça mesmo. E engole o choro e vai procurar. Eu tenho histórias principalmente de mulher, né, que vai procurar terapia porque sempre acha que o problema é ela. E faz anos de terapia, até que finalmente ela percebe um vídeo, vê um vídeo como esse e percebe, horrorizada, que o problema não é ela. Isso também acontece com o homem, né? Mas os homens têm mais dificuldade de procurar ajuda. E depois de anos se achando culpado, ele descobre que é vítima. E aí transbordam, né, para fora todos aqueles sentimentos horríveis